Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine e na aula de física de hoje nós vamos falar sobre o trabalho e potência, tá? Esse conteúdo está no capítulo 8 do livro de vocês, a partir da página 47. Peço que cada um pegue o seu caderno, pegue o seu livro para estar acompanhando, tá? E o caderno para estar fazendo anotação. Então, gente, quando a gente fala em trabalho na física, a gente está relacionando esse nome, essa denominação, o significado disso, à força. Então, quando a gente fala em trabalho na física, a gente está falando de uma força de um deslocamento. Então, a força de um deslocamento é denominado de trabalho, tá? Então, quando eu vir aqui falar essa palavra trabalho na física, a gente está falando da força de um deslocamento, tá? Então, o trabalho de uma força, no conceito físico, ele difere, como eu falei para vocês, da ideia popular, tá? Do que seria trabalho. O trabalho na física, ele é associado à força e o deslocamento. Então, não esqueçam, trabalho, ele é associado à força e o deslocamento na física, tá? E quando a gente vai calcular esse trabalho, essa força exercida para que ocorra o deslocamento, a gente utiliza essa fórmula, tá? Trabalho igual a força vezes o deslocamento. Então, trabalho está relacionado à força e o deslocamento. Na física, o termo trabalho, como eu falei, ele é utilizado para determinar aí a força realizada no deslocamento. E a gente utiliza a letra grega tau, que é esse símbolozinho aqui, ó, que é como se fosse um T, mas ele é puxadinho. Ele é uma letra grega que a gente chama de tau. Essa letra grega, ela é utilizada para expressar o trabalho. E a unidade de medida utilizada é o joule, tá? O jotinho. Então, quando a gente pedir uma questão aí, quando vocês verem uma questão pedindo trabalho, para dar o valor do trabalho, da força do trabalho exercido no deslocamento, quando der o resultado, vocês têm que colocar o joule no final, tá? O J, a unidade de medida. Quando uma força tem a mesma direção do movimento do trabalho, então quando a gente exerce uma força e ela vai na mesma direção desse movimento, a gente diz que o trabalho ele é maior que zero. E quando a força ela tem a direção oposta ao movimento do trabalho, a gente diz que o trabalho ele é menor que zero, ele é negativo, tá? Então, aqui nessa imagem, eu tenho dois homens puxando aqui um bloco, e esse bloco ele está se deslocando, eles estão puxando a força, eles estão exercendo uma força, tá? E essa força eles estão puxando para o lado da direita, tá? Posteriormente, o objeto, esse bloco, ele vai se deslocar também para a direita. Então, quando isso ocorre, quer dizer que o trabalho realizado, ele é positivo, tá? Porque ele está indo na mesma direção, ele está se deslocando para a direita e ele também está sendo puxado para a direita, tá? Então, é um trabalho positivo. Quando é em sentido oposto, ele se desloca para um lado e a força é exercida para o outro lado, a gente diz que é negativo. E como é que a gente faz para utilizar aí numa questão essa fórmula para descobrir o trabalho? Bom, coloquei aqui uma questão que fala que um ponto material se desloca 4 metros em uma trajetória retilínea. E ele vai de um ponto A até um ponto B. Sobre a ação de uma força constante de intensidade de 20 newtons. Então, ele deu o valor da força, não foi? Então, a força aqui, o F, é 20 newtons. E ele deu também o ponto de deslocamento. Ele falou que ele desloca 4 metros. Então, eu tenho um deslocamento que vai ser igual a 4. E ele pede para determinar o trabalho dessa força. Então, colocando a fórmula, trabalho igual a 20, que é o valor da força, vezes 4, que é o valor do deslocamento. Substituir os dados, multiplica 20 por 4,
que vai dar o valor de 80. Então, o trabalho dessa força foi de 80 Jzinho, que é Joule. Ok? É simples assim, gente. Na questão vai dar os dados, pegou a fórmula, substituiu. Então, toda vida que na fórmula der o dado de trabalho de força, no pedir o trabalho de força, vocês vão utilizar essa fórmula. O segundo conceito que nós vamos aprender hoje é sobre potência. Potência, ela é a quantidade de energia trocada em um determinado tempo ou em um determinado trabalho. Então, quando ocorre o trabalho, que eu falei para vocês, né? A força do deslocamento, essa força de deslocamento, ela gera uma certa quantidade de energia que a gente chama de potência. E essa potência, essa energia que é gerada, ela tem um tempo. Então, ela vai ser calculada da seguinte forma, tá? A gente vai ter a potência, que é utilizado esse símbolo P, OT, potência, igual ao T. Esse T aqui, gente, não é tempo. Esse T é de trabalho realizado. Então, potência igual a trabalho realizado dividido, aí quando tiver o ΔT, quer dizer a variação do tempo, o tempo percorrido. Então, para a gente descobrir a quantidade de energia que foi gasta nesse trabalho, a gente utiliza essa fórmula, tá? De potência igual a T, que é trabalho, dividido por ΔT, que é o tempo. A gente divide o valor do trabalho pelo tempo que foi percorrido aí nesse deslocamento, tá? E na potência, como no trabalho, ele também tem sua unidade de medida. Na potência, a unidade de medida que vai ser utilizada é o watt, que é representado pela letra W, tá? Então, sempre que falar em potência, a unidade de medida da potência vai ser o W de watt, tá? Colocando essa fórmula em uma questão, tá? Eu coloquei aqui como exemplo, calcule a potência de um motor cuja força realiza um trabalho de 1.600 joules em 8 segundos. Então, na questão, eu dei o trabalho, não é isso? O T. E dei também o tempo, o ΔT. Então, é só substituir, gente. É simples. P igual a T sobre ΔT, que o T é trabalho e o ΔT é tempo. Substituindo os dados, potência igual a 1.600, que é o valor do trabalho, dividido por 8, que é o valor do tempo. Dividindo 1.600 por 8, nós vamos ter um valor de 200. Então, a potência é igual a 200 watts, um Wzinho da unidade de medida de potência. E é só isso, pessoal. Então, peço que vocês façam a atividade de física no livro de vocês, está na página 49 e 51. Cada página é uma atividade uma sobre o trabalho e a outra para vocês calcularem a potência, tá? Vocês vão praticar aí a utilização dessas fórmulas. E por hoje é só.